Fala pessoal do Clube de Criação do Paraná, a gente está aqui hoje com o Guto Araki. Estamos aqui com o Rafa Gonzaga, estamos aqui em Los Angeles, na Child, com o Renato, que é uma lenda lá de Curitiba. A gente está aqui com o Beto, pode ver que trocou o cenário, trocou a camisa, não é o Renato. A gente está aqui hoje com o Guto Araki, obrigado por ter recebido o clube aqui na agência, sei que tua agenda é muito corrida. E, bom, é um cara que está hoje aqui, um dos líderes da indústria em Los Angeles, mais um brasileiro que veio daquela safra junto com, na época, veio depois Renato, Roberto, todo o nosso time que vocês conhecem muito bem aí da nossa cidade. E, Guto, conta um pouquinho aí pro pessoal da onde você veio, um pouquinho da tua história, como é que você veio parar aqui em Los Angeles, por que você veio parar aqui em Los Angeles? Foi engraçado. Eu comecei com publicidade mais como uma produtora do que como uma agência. Eu montei uma produtora minúscula chamada Fluor e a gente fazia os banners em flash. E a gente era um bando de micreiro, como a gente fala no Brasil, lá em São Paulo. Mas a ideia é que nenhuma outra agência sabia fazer aquilo. E tinham acabado, você vê como sou velho, tinham acabado de inventar o cyber. Vocês eram os caras da tecnologia. A gente era os micreiros. Eu lembro dos caras falando com a gente, chama os micreiros. A gente chegava e aí a gente falava, eles falavam, pô, dá pra fazer um banner assim assado? E a gente ia lá e fazia. E não, isso dá. Só que a gente chegou à conclusão que, pô, porque a gente conhece a tecnologia, a gente consegue fazer coisas que esses caras não conseguem pensar. Não consegue nem pensar nisso. Exatamente. E aí a gente foi ficando cada vez mais próximo. Eu fui conhecendo os diretores de criação, ficando cada vez mais próximo deles. E aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo ter ideia também. Você é um outsider, né? Eu meio que fiz o caminho por fora. E aí quando começou a dar certo e eu percebi que tinha muita conta que dependia muito de digital. No Brasil eu trabalhei com a Mercedes, trabalhei com a Chrysler, com a P&G, onde digital funcionava muito bem. Aí eu achei um jeito de me encaixar no mercado. Só que logo depois disso, eu tinha minha própria empresa. Então logo depois disso eu conheci os chefões da Omnicom e a gente acabou negociando a minha agencinha. E a gente negociou com eles, com a DASC, Diversified Agency Services. E nessas eu fiquei, bom, tá bom, o que eu faço agora? Na época eu era casado, minha mulher era americana, ela falou, vamos tirar um sabático. E eu falei, tá bom, fechou. Só que aí eu lembro que assim que eu cheguei nos Estados Unidos, porque eu já tinha contato com o pessoal da Omnicom, eu recebi um e-mail de um cara da TBWA falando, a gente está tentando ganhar o pitch de Adidas para a Copa do Mundo do Brasil. Isso era em 2010, em 2011 a Copa do Mundo seria em 2014. Aí, a gente quer que você participe. E aí eles juntaram esse time com vários criativos brasileiros, incluindo o Renato Fernandes, incluindo o Gustavo Sarkis. Pegaram esses criativos, colocaram dentro de um grupo que eles chamavam de SWAT, que era um time que eles levavam. A gente ia para a Europa, a gente foi para Nuremberg, a gente foi para Amsterdã, só tentando achar uma ideia para vender para a Adidas. Legal. E aí quando a gente vendeu essa ideia e a gente ganhou o pitch, aí a Shaya falou, agora você tem que vir para Los Angeles. Estamos aqui com o Rafa Gonzaga, que veio ser ECD na Califórnia, na Grey West. E, bom, obrigado. Obrigado a vocês. Você deu a entrevista aí pra gente. Acho que tem uma carreira muito inspiradora, muito jovem, já chegou num lugar que muitos sonham estar aqui, morando de frente para o mar, trabalhando no país mais premiado da publicidade. E conta um pouco pra gente como é que você chegou até aqui, né? Eu sei que você teve um grande ano em Cannes com um detector de corrupção e tudo mais. E o que mais, quais foram as tuas aspirações para vir para os Estados Unidos? Bom, na verdade, assim, trabalhar fora nunca foi necessariamente o meu grande objetivo na carreira. Eu sempre quis, de verdade,
fazer coisas que são relevantes e que eu tivesse orgulho de produzir, ou seja, de ver isso na rua, não importa se isso fosse um formato tradicional, ou se fosse qualquer coisa, algo que eu tivesse orgulho e que de fato eu visse que mexia nas pessoas, mexia na cultura popular das pessoas. Então trabalhar fora nunca foi realmente o grande objetivo da carreira. Mas o que eu acho é que em algum momento você precisa literalmente ultrapassar essas barreiras. Eu acho que o Brasil, a criatividade brasileira, enfim, ela é premiada no mundo todo, ela é reconhecida, todo mundo sabe o quanto o Brasil tem muito capaz. Brasileiro aqui. Eu acho que os clientes no Brasil vêm comprando mais essa mentalidade criativa. Não é à toa que o Fernando Machado, por exemplo, hoje é uma referência de cliente criativo no mundo, é brasileiro, não trabalha no Brasil. Mas eu acho que os clientes, na verdade, vão cada vez mais abrindo as portas, começam a reconhecer essa criatividade e o valor que ela tem para o negócio. Então, eu sempre tive vontade, de fato, de fazer algo que mexesse na cultura das pessoas. E a minha decisão de vir para cá, é óbvio, passa por ser a Califórnia. Califórnia, né? É um jeito de eu poder equilibrar muito bem minha vida profissional com a minha vida pessoal. Enfim, é um lugar que é muito agradável, é sol, vocês estão aqui, vocês estão vendo o quanto é gostoso. Quero mais voltar também. e além disso, fazer algo relevante nos Estados Unidos, ele tem uma força de expansão da mensagem. A mídia aqui, ela é muito forte, ela é muito engajada em fazer essa mensagem propagar muito mais no mundo, né? No mundo todo. Então você faz alguma coisa aqui, você faz alguma coisa relevante no mundo. E eu acho que a Califórnia, além de tudo, ela é um caldeirão cultural. Então aqui é uma coisa inacreditável. Em Los Angeles você anda de um bairro para outro, mais de uma rua para outra, você tem um mundo completamente diferente, pessoas diferentes, jeitos diferentes de se viver. Então eu acho que isso pode ser muito rico nessa experiência. Eu quero dizer assim, eu tô aqui há muito pouco tempo, quando a gente está gravando essa entrevista, estou aqui há um mês completo, mas assim, no mês, você vê que já é um turbilhão. Esse é um mês em que eu já vivi muita coisa, já vi muita coisa, então eu acho que isso acaba também alimentando a gente criativamente, porque você consegue ver novos jeitos e como novas culturas, de fato, microculturas, tribos pequenas, se comportam e consomem as coisas. Então eu acho que a gente tem um jeito de passar do que a gente está acostumado, ou seja, a gente está acostumado a mandar uma mensagem, a comunicar uma mensagem mais ou menos de um jeito, e a criatividade é o inverso disso. Ela é quais são as infinitas maneiras de você comunicar algo, e aí você pode explorar isso de diversas formas. E bom, a gente está aqui hoje dentro da Ativista, que é a nova agência do Beto, que muita gente quer entender, muita gente está muito curiosa, todo mundo está falando de desformatação, de novos modelos de negócio, e vocês já estão fazendo isso. Então, o que vocês estão fazendo? Conta um pouco pra gente o que é Ativista, o propósito e o porquê. Olha, na verdade, assim, isso é uma discussão que o mercado tem feito e já faz alguns anos e vai seguir fazendo, que é qual que é o modelo e como vai funcionar. Existe, na verdade, uma sensação de que o modelo como está, o negócio como está, não está funcionando como já funcionou, né? E está todo mundo tentando discutir, encontrar, né, soluções de como se criar um modelo de agência, um modelo de negócio, um modelo de negócio criativo. Sim. Que consegue entregar a essência do que o negócio deve ser, que é ser criativo, né? Certo. Então, eu e o Paco, a gente mudou deixou a BB8 em Londres e veio para Los Angeles a convite da Anomaly, para liderar o escritório de Los Angeles, da Anomaly, que tinha sido recém-aberto. E a gente estava aqui há pouco mais de um ano, quando os fundadores da Anomaly nos abordaram, porque eles estavam com uma ideia de montar uma agência em Nova York, que fosse uma agência mais premium, mais uma hot shop, que fosse focada em ideias mais especiais. Juntos a gente acabou montando, deixou a Anomaly, mas a gente criou essa empresa que faz parte do grupo Anomaly, né, que chama Ativista, e que o nome já é para entregar um pouco qual que é a nossa intenção. Claro. Primeiro, assim, chama Ativista porque no nome
Primeiro que um ativista é uma pessoa que está comprometida a causar mudanças sociais, econômicas e culturais. E é o que a gente quer fazer, causar mudanças sociais, econômicas e culturais através da força das nossas ideias. Então é isso. E a gente gosta também do ativista porque tem a palavra ACT no nome, em que a gente acha que hoje em propaganda é muita falação, tem muito blá 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 e tem muita pouca coisa acontecendo. A gente quer ser uma agência que trabalhe para agir, para que marcas atuem e façam coisas efetivas, façam um barulho efetivo. Sim. E a gente define o nosso tipo de ideia que a gente quer estar indo atrás como ideias extraordinárias para momentos extraordinários. Quando você fala dessas marcas que acreditam nisso, naquilo, acho que seria muito legal se você falasse um pouquinho de como funciona, no caso as marcas, o relacionamento de vocês com as marcas, porque que, pelo que eu vejo de fora, me corrija se eu estiver errado, não é muito um lance de cliente fixo, parece que a ideia às vezes nasce antes. Como que são esses projetos e o relacionamento até financeiro, assim, com... Então, como a gente... nossa intenção é ser uma agência pequena, focada em menos gente, mas que sejam sempre capazes, ou seja, idealmente mais seniors, que sejam capazes de fazer uma entrega mais rápida e que tenham entendimento desse tipo de projeto que a gente quer fazer. Do ponto de vista da relação com os clientes, a gente não está atrás de ter cliente fixo. Ou seja, eu quero ter uma relação fixa com o cliente da seguinte forma: eu faço um projeto para ele adora o projeto e dali a um tempo ele me chamou para fazer um outro projeto. Então, o teu briefing ele não parte de nenhum cliente, ele realmente parte da leitura de vocês dos problemas do mundo. Não. A gente trabalha de várias formas. Assim, nosso modelo normal é partir de um cliente. Então, por que a gente fala ideias extraordinárias para momentos extraordinários? No ano de comunicação de uma marca, existe todo um planejamento e toda uma estrutura que a equipe de marketing tem que preparar e as ações que eles fazem durante o ano. Durante esse ano, existem momentos que são mais espetaculares, que são oportunidades mais interessantes, dependendo, inclusive, do tipo de conexão que a marca tem com seus consumidores. Então, por exemplo, uma marca que acredita na diversidade, ela pode encontrar na metade do ano, quando tem toda essa questão das paradas gays pelo mundo todo, ela fala assim, puxa, eu poderia fazer algum projeto ligado a isso. Então, isto seria um momento extraordinário no ano para aquela marca. E aí ela poderia... A ideia é que esta marca nos acesse para fazer esse projeto. Então, a gente não quer entrar como um competidor de outras agências. Eu não quero roubar o cliente de uma agência. Eu quero ser reconhecido como alguma empresa que tem foco em fazer essa ideia extraordinária para esses momentos. A gente entra, faz a ideia e sai. Aqui nos Estados Unidos, tudo é muito mais planejado. Você tem uma campanha muito maior. Em vez de várias pequenas campanhas e várias pequenas peças, você tem um grande planejamento. Aqui, realmente, os projetos vão sair no Oscar, vão sair no Grammys. Então, como que é essa cultura de vocês para criar uma coisa assim, consistente, real, planejada e ainda assim muito bem nos prêmios? Assim? Qual que é assim, esse mindset que guia a agência? Bom, primeiro a gente não pensa em prêmio. Legal. E é um negócio que muita gente fala, viu? Modinha falar que você não pensa em prêmio, mas na verdade eu acho prêmio super importante. E é importante para a carreira de criativos, para você crescer, para você ter visibilidade e também é uma medida de que você está fazendo algo que é relevante, diferente e impactante no mundo. Então eu acho que prêmio é importante. O que eu acho errado é trabalhar para prêmio. Porque quando você trabalha para prêmio, você passa a não se preocupar com o cliente. Sim. A sua preocupação é como é que eu ganho essa peça? Que peça que sobre você. Como é que eu faço uma peça para ganhar prêmio, para ganhar visibilidade? Esse que é o mindset que está equivocado. Porque propaganda não é arte. Propaganda é uma profissão. Nosso trabalho é dar visibilidade para os clientes, vender os produtos deles, fazer a marca dos caras aparecer. Claro. E quando você fica pensando no prêmio, às vezes você vai mais no gimmick, naquela ideia que todo mundo vai dar prêmio porque é nova. Tipo test and drive. Exatamente. Ao invés de você fazer algo que vai levantar aquela marca. Então, qual que é o mindset aqui da Chart? A gente está no nosso negócio, dá alma para marcas. E eu queria que você explicasse um pouquinho da diferença entre a Gray West
e as principais operações, não principais, mas as maiores operações, porque aqui me parece que vocês têm um jeito diferente de trabalhar e um jeito especial, eu diria, né? Se puder contar um pouco, é bem curioso, é bem legal isso. A Grey West, na verdade, ela é uma operação que ela é para ser um hot shop, assim como a história da propaganda construiu grandes hot shops. Ela é para ser uma agência da rede que tem essa mobilidade, essa dinâmica mais ágil de poder produzir coisas relevantes, incríveis, sem precisar passar por uma estrutura burocrática gigantesca. E ao mesmo tempo tendo a Network, tendo a Grey como a grande nave-mãe que apoia toda essa operação. Então, a nossa vontade, tanto minha quanto de Atene, a gente conversa bastante disso, não crescer. É diferente de todas as agências que querem ser gigantes. A ideia da Grey West é ser sempre uma agência relativamente pequena, em que a gente consiga ter o controle da operação, o controle criativo, o controle de negócio e poder atacar exatamente os pontos que a gente precisa para propor novas ideias e trazer um jeito diferente, não só como produto da agência, mas também da maneira de trabalhar. Esse é o estilo Barcelona de jogar futebol, né? Você não tem reserva, você tem que brilhar, quem está em campo tem que fazer o seu. Mais ou menos isso. Então você acaba sendo protagonista em todos os projetos, você e tua equipe tem que ser uma equipe, como se disse, relativamente pequena, tem que ser uma equipe muito boa para isso funcionar. E para quem trabalha, para a equipe toda, isso também é uma experiência muito, muito divertida, porque você imagina que se você está numa estrutura de uma agência aqui em Los Angeles mesmo, de 500, 800 pessoas, sim. Você como uma parte dessa engrenagem, quando que você vai de fato pegar um job, ou um grande job que você sabe que está na agência, a chance de você pôr a mão nesse job, ela não é grande. Aqui, você mantém isso sempre aceso, todo mundo está vendo o que está acontecendo, então todo mundo está vendo, nossa, esse trabalho é incrível, eu queria também fazer parte dele, então tá todo mundo próximo, então é fácil de você não só alimentar criativamente todo mundo que está à sua volta, mas como também fazer com que as pessoas queiram se envolver mais, queiram participar mais, porque tá ali. Você teve uma experiência de liderar grandes times, formar grandes equipes, e agora você e o Paco voltam a fazer tudo tudo praticamente sozinhos aqui, né? E isso é muito gostoso, imagino, a certo ponto da carreira, você voltar a ser o cara que bota a mão na massa, que vai pra guerra, que vai na linha de frente. Mas conta um pouquinho dessa experiência pra você, assim, realmente de sair de um grande time para vir para um time menor e mais ativo e mais sênior, assim. Cara, a primeira vez que eu fui pro South by Southwest, acho que foi em 2010 ou 2011, uma coisa assim, e uma das coisas que mais me impressionou lá foram os discursos e as palestras que falavam das startups e como que o modelo de estrutura de uma startup é completamente diferente do modelo de uma agência. E assim, simplificando bastante, a principal diferença do modelo estrutural de uma startup e de uma agência é que numa agência você tem um triângulo de hierarquia, onde você tem alto comando e vai descendo até que tem o baixo clero, um monte de gente trabalhando aqui embaixo. Exato. Em que na prática quem trabalha é o baixo clero, ou seja, os headcount mais caros, as pessoas mais senior, são os que menos trabalham para as marcas, para a criação das ideias. Eles mais olham o que está sendo feito. É lógico que quando você lidera, você também está envolvido na criação, você também cria. Você também assina. Não só assina, você cria, você cria junto com as pessoas, mas você não tem o mesmo nível de envolvimento da turma mais de baixo. E o modelo das startups é um modelo mais linear, onde só está na operação quem está fazendo alguma coisa importante nela. Não existe alguém que está olhando alguém fazer algo. Ou seja, numa startup, ou você está fazendo alguma coisa importante, ou você não faz parte dessa estrutura. Né? Todo mundo protagonizando. E se discutia na época se as agências, ou alguns modelos de agências, iam migrar para esse tipo de formato. Então, tem um pouco de inspiração nisso que a gente está fazendo. Então, a gente é uma agência que tem essa ideia mais de startup, em que a gente é mais nivelado. Então, não é que a gente não tem uma grande equipe. A ideia de modelo da Ativista, quando crescer,
é que a gente tenha mais núcleos, exatamente como esse que nós temos. Então, em vez de ser eu e o Paco subimos a um alto escalão e vamos ter um monte de gente trabalhando embaixo, a gente tem um núcleo e quer ter um segundo núcleo, um terceiro núcleo, um quarto núcleo, até ter 10 núcleos diferentes. Lateral. Lateral. Todo mundo com o mesmo tipo de senioridade, com o mesmo tipo de responsabilidade e autoridade para decidir, e que os grupos troquem experiências para que um colabore opinando sobre o trabalho do outro. Bom, a gente teve uma notícia bombástica aí, provavelmente uma das maiores notícias da década ou da história da propaganda, que é a aposentadoria do Lee Clow, e queria entender que você contasse um pouco pra gente desse momento da Child com essa notícia, e o teu momento aqui dentro, qual vai ser a tua responsabilidade pro futuro aí da Child, presente e futuro. Bom, primeira coisa, quando a gente soube, né, que o Lee estava pensando em aposentar, a gente falou para ele que a gente educadamente negava o direito dele de aposentadoria. E na verdade o que quer dizer é que a gente sabe que assim, era questão de tempo para o Lee se afastar, mas eu acho que ele não vai se afastar nunca. Tem sempre um projeto ou outro que ele está envolvido, que ele acaba fazendo parte. Ele escolhe vir Então ele trabalha ainda muito com o MOL, trabalha muito com... A gente tem um braço aqui da agência que é For Good, que é para causas. Ele está sempre envolvido nisso. Então eu acho que o Lee precisa estar ligado à criatividade o tempo todo. Então, na verdade, o que ele fez é se desligar oficialmente da agência, mas acho que se desligar para valer, isso não vai acontecer nunca. Ele é parte dessa agência. E o que é legal do Lee é que o Lee ele fez tudo com muita humildade e simplicidade. Um cara que, você pensa no Lee, é um cara que trabalhou a vida inteira dele numa única agência, nunca mudou, não pediu para botar o nome dele na porta. Sabe? Ele podia ter feito com outros caras, pedir para colocar o nome dele. E ainda deixou os carros dele por aí, né? Deixou os carros dele por aqui. Ele trouxe a cultura da agência. Essa agência tem cachorro para tudo quanto é lá na agência, que é um pouco da paixão dele por cachorros. E fez esse lugar aqui uma casa. A gente, quando vem para a Child, a gente não pensa que é uma agência de propaganda. É um lugar que a gente gosta. A agência tem que ser um lugar que você gosta de morar. Porque você passa tanto tempo numa agência de propaganda, convivendo no ambiente de amizade, fazer com que o ambiente seja um ambiente apto para a criatividade. E é o que esse ambiente muito graças ao que o Lee fez. Quando eu assumi o cargo de CCO, ele me mandou um e-mail com a camiseta, com uma frase simples, Good is not good enough. Que tem nos cartazes. Que tem nos cartazes, por isso que eu botei nos cartazes aí. Ótimo. Porque ele falou pra mim, cara, agora que você está assumindo o comando da Child aí, não é só fazer o trabalho. Só fazer o trabalho não é bastante, você tem que elevar o trabalho. Tem que pegar sempre, forçar todo mundo a ficar fora da zona de conforto. Eu acho que uma agência de verdade ela tem que ter todos os perfis para entregar para um cliente. Eu não acho que uma agência... Eu concordo que uma agência ela precisa ter personalidade. Eu acho que grandes agências construíram a sua personalidade, a sua cara. Mas de verdade eu acho que hoje no mundo uma agência não pode se dar ao luxo de ter um perfil. Uma agência não pode ser só muito boa em filmes. Uma agência não pode ser muito boa em craft de artes visuais. Uma agência ela precisa saber entregar. Eu acho que eu sempre fui. O meu drive sempre foi ideias. Eu sempre fui apaixonado, e não só para publicidade. Se você for olhar comediantes, é incrível você assistir um stand-up de um cara brilhante, inteligente, e você perceber o craft no texto e a maneira como ele fez aquilo. E para isso vai para tudo. Eu sou um apaixonado por grandes ideias, por ver grandes ideias, desde inventores as coisas mais simples. Então, eu sempre busco isso, acho que o meu perfil é esse, é o que eu acho que eu posso agregar para a Grey, para toda a network, não só para a Grey West, e também para o mercado de Los Angeles, porque é também um formato de se produzir, de se criar, de se pensar a propaganda em marcas que não foi ainda tão explorado por aqui. Eu acho que isso é o que a gente pode hoje produzir, criar e se diferenciar no mercado americano. E qual que é a relação, qual que é a diferença assim para você de trabalhar aqui e trazer às vezes gente do Brasil para cá? Qual que é a diferença do brasileiro, do comportamento brasileiro profissional e do americano ou de qualquer outra parte do mundo? Olha, primeiro que assim, eu acho que o Brasil
tem coisas que são muito não profissionais, vamos dizer assim, na forma como a indústria funciona. É uma exploração exagerada do trabalho, né? Todo mundo você vive para trabalhar, né? E você não trabalha para viver. Então isso eu aprendi muito em Londres. Em Londres os horários são muito corretos. Então 9 da manhã começa, 9 da manhã está todo mundo na agência. Certo. A hora do almoço é 30 minutos, 40 minutos, é o tempo de você pegar um lanche e voltar, não é mais. O Brasil é 2 horas e o pessoal demora 3. Exatamente. Sim. E o expediente acaba, a caneta cai às 5h30, para ficar depois das 5h30, porque tem uma coisa muito especial, é tipo a entrega de uma concorrência amanhã. Entendi. É o último dia e está faltando coisa. Então, no último dia, beleza. Mas assim, existe muito desse imprevisto, porque no Brasil parece que tudo é imprevisto o tempo inteiro. A concorrência que tem para amanhã, ela surge hoje, todo dia. Então, no Brasil a gente costuma brincar que assim, você tem um job de emergência para a campanha de Natal. Como se o Natal você não soubesse no dia 3 de janeiro que o Natal vai cair no dia 25. Então, assim, você entende o que quer dizer? Então, falta desta organização. E isso acaba sacrificando muito o profissional. E o lado ruim disso é que o criativo, e eu discuti isso quando estava no Brasil, eu mandava os criativos saírem da agência. Certo. Você tem que ter final de semana, você tem que sair cedo, você tem que ir no cinema, você tem que ir no teatro, você tem que falar com os amigos, você tem que ter vivências, porque as vivências vão ser as riquezas que você vai trazer para a propaganda. Por isso que tem acontecido com muita frequência na propaganda, ela está se retroalimentando, porque as pessoas estão morando dentro da agência, elas só estão vendo propaganda e elas estão usando propaganda para inspirar a fazer mais propaganda. E agora, qual que é a diferença que um brasileiro pode fazer aqui nesse sistema americano? Acho que a grande diferença entre o americano e o brasileiro, principalmente, é que o americano é um povo muito precavido. Isso é uma felicidade para os brasileiros, porque realmente eles planejam tudo, mas nem tudo vai de acordo com o plano. Entendi. E aí quando chega na hora de improvisar, eu acho que aí brasileiro é melhor do mundo, né? Tem que ser estudado. Se puder dar uma dica aí pro pessoal que, enfim, quer ou tá começando, o pessoal que quer vir, pensa em morar fora, qual que é a vantagem na carreira do profissional de vir morar fora? Ou assim, o cara que está começando lá, você tem que mirar nisso ou não necessariamente? Como que você vê isso? Assim, se você fosse recomeçar hoje a sua carreira com tudo que você aprendeu no caminho, qual dica você daria aí para você começando? O Brasil talvez seja o melhor país do mundo para você ser publicitário em relação a dinheiro. Porque no Brasil, a publicidade, o business, o negócio da publicidade é completamente diferente. Porque você tem, as agências ganham bonificação de compra de mídia. Sim. E aqui nos Estados Unidos não existe isso. Empresas de mídia são empresas separadas. Então a agência, ela vende uma coisa só, que é a criatividade. Entendi. Então, a sua carreira é baseada em quanto de retorno a sua ideia consegue dar ao seu cliente. Sim. Então, por exemplo, se eu trabalhasse, tem algumas contas de varejo no Brasil que são gigantescas e dão muito dinheiro, que eu não vou falar quais são, que você não precisa ser um bom criativo para trabalhar nela. Sim. E você vai ganhar muito dinheiro trabalhando nela. Certo. Porque, obviamente, aquela empresa compra muita mídia. Isso não existe nos Estados Unidos. Então, aqui, ser criativo nos Estados Unidos eu acho que é um trabalho de verdade, entendeu? Se você é um mau criativo, você ganha mal. Se você é um bom criativo, você ganha bem. E eu acho que é engraçado que aconteceu com o nosso grupo, com os desbravadores, que a gente fala, o Brazilian Mafia, quando a gente chegou aqui. Eu queria tocar nesse ponto, não sabia se podia. Vamos, lógico. Mas quando aconteceu com a gente aqui, principalmente os pioneiros daqui de Los Angeles, eles eram criativos muito premiados. E aí, poxa, né, aqui nos Estados Unidos dinheiro não é um problema, né? Então eles falaram, não, chama esse cara. O cara ganhava muito leão lá no Brasil. Exatamente, ganhava um monte de leão, vinha aqui já numa posição boa. Só que aí o mercado americano aprendeu que brasileiro é muito bom de prêmio e não necessariamente bom de negócio. Certo. E eu estou dizendo isso não porque nós somos
nós não entendemos o negócio. Eu acho que alguns de nós a gente conseguiu entender ao longo do tempo, mas a verdade é que trabalhando no Brasil você não tem essa visão holística do que é um negócio. Eu não lembro nenhum grande criativo brasileiro falando para mim, poxa, essa ideia é uma ideia legal, mas eu não sei se ela vai vender o produto. Entendi. Ele não estava preocupado com isso. A gente não se preocupava com essas coisas lá, e aqui a gente se preocupa de verdade. E não existe peça fantasma aqui, não existe nada disso. Então aqui é publicidade para valer, publicidade de verdade. Normalmente os prêmios brasileiros assim, um filme ou uma peça de print, sim, né? Ou é um stunt, um PR, normalmente são o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de one-off, que são peças isoladas. Quando a agência americana ganha prêmio, ganha Integrated, ganha melhor campanha, ganha agência do ano, porque realmente eles fizeram uma coisa que foi incrível pela lente criativa, e foi mais incrível ainda pela lente do negócio. E que a gente não tem essa, assim, sendo sincero, é difícil ter essa oportunidade no Brasil, porque no Brasil, por maior que seja a conta, é uma conta regional. Sim. Né? Então aqui em Los Angeles a gente comanda contas globais. E é engraçado que mesmo o Hulu sendo um produto que só existe nos Estados Unidos, é considerado uma conta global. A gente é Global Agency of Record, seja lá por quê. O americano, ele tem uma coisa que a gente chama aqui de entitlement. Ele acha que merece as coisas, porque pela maneira que o país foi criado. Sim. Então ele acha que tudo vai trabalhar para ele. Então ele faz um roteiro que está ok, mas um diretor vai lá e deixa o roteiro melhor. Certo. O editor vai lá e deixa o filme melhor. O ator vai lá e deixa, sabe? Tem sempre os outros que deixam a coisa melhor. Então ele não acha que a peça dele tem que ser genial, porque as outras partes vão fazer crescer. Entendi. Porque ele acha que ele merece que todo mundo melhore as ideias dele. O brasileiro acha que não merece nada. O brasileiro acha que, se não aprovar nada ele é o underdog brasileiro. Exatamente. Exatamente o underdog. Ele acha que o americano, se não conseguiu entregar nenhuma ideia, ele acha que não deu tempo. O brasileiro, se não conseguir entregar nenhuma ideia, ele acha que vai perder o emprego. Então o brasileiro trabalha 15 vezes mais. Então quando você chega com essa mentalidade para cá, o cara que acha que nunca tá bom, o cara que quer sempre fazer mais, esse cara nada de braçada. E daí, por que tem tanto brasileiro aqui? Porque contamina. Vem um brasileiro, o cara vê, cara, esse brasileiro trabalha por 2 americanos. Aí traz mais 3 brasileiros que trabalham por 4 americanos. Cara, vão trazendo mais brasileiros e vai trazendo mais talentos. Quando eu cheguei aqui em 2011, cara, tinha eu e o Paulo Cruz, eram 2 brasileiros. Que é o Paulinho. Que é o Paulinho que trabalha aqui comigo. Sim. Hoje, cara, é incontável. Tem, sei lá, tem bastante 200, 300 brasileiros. Cara. A lista é gigante de brasileiros aqui. Sim. E não só em LA, nos Estados Unidos inteiro. Tem o Doug também. Teve um influxo de brasileiros para os Estados Unidos gigante, porque os americanos descobriram. Difícil, é cada vez mais difícil o visto, essas questões. Por que é mais difícil? O visto sempre é difícil, mas agora está difícil porque o mercado tenta se proteger. Tem isso, então tem que ser responsável. Eu não posso não posso montar um time só de brasileiros. Entendi. Porque não faz sentido. Questão econômica do país. E não só a questão econômica do país, mas a questão de business. Porque só brasileiros, eles têm uma leitura criativa boa, mas eu preciso de gente que entenda a realidade americana, a cultura americana. E o talento americano não é ruim, o americano é talentosíssimo. O que eu estou dizendo é que o brasileiro, ele se esforça muito mais. Certo. Então tem a dedicação do brasileiro é maior que do americano. Não quer dizer que o brasileiro é mais talentoso que o americano. Não, claro. O brasileiro tenta mais, então acerta na tentativa e erro. Sim. Mas tem muito talento. Chuta 10 vezes pro gosto, exatamente. É maior. E tá cheio de americano talentosíssimo, então não é nem esperto você montar uma agência só de talento estrangeiro. Tem que fazer uma mistura. Então o que eu faço aqui é uma torre de Babel. A Shite para mim é uma torre de Babel com um pouquinho de cada coisa. Tem os argentinos que brilham muito aqui. Tem os argentinos, tem colombiano, tem francês, tem sul-africano, tem uma mistura de tudo. E esse melting pot, cara, é que faz a coisa ser legal. Genial. Porque quando você tem várias culturas, é mais difícil você fazer algo que é insensível, algo que é irresponsável, algo que não respeita a diversidade. Porque tem tanta diversidade aqui que eu lembro que uma atendimento me falou uma vez que elas chegavam para ela, que ela era negra, chegavam para ela e perguntavam se aquela ideia ofendia ela. E o comentário dela foi: é triste quando eles precisam chegar para mim e perguntar se a ideia ofende. Melhor ser criado diretamente. Porque é criado com medo de você estar ofendendo. Claro. Se você tem um grupo diverso, você não vai criar com esse medo, porque naturalmente não vai ofender.
Então o legal é montar uma agência onde não vai acontecer isso, nem passa pela cabeça que você pode ser ofensivo. Então minha vontade é montar uma agência com essa diversidade para que isso não seja um problema. E é isso que eu estou fazendo aqui. Quanto mais a gente entender e acreditar que esse negócio é feito de pessoas, mais inclusive eu acho que o nosso negócio tende a evoluir sobre ver as pessoas, ver os funcionários, melhor, sobre o nosso negócio pode evoluir vendo os seus funcionários como pessoas. Sim, porque claro. A gente passou, acho que por muitos anos no Brasil massacrando só sobre business. Tudo era sobre business e era mais importante o business do que as pessoas. Você não tem business sem pessoas no nosso mercado. Totalmente. Então assim, olhem para todo mundo de fato que está dentro da tua agência, etc., como pessoas e que elas só vão ser capazes de produzir qualquer coisa que seja relevante e decente se elas se sentirem como tal, se elas se sentirem relevantes e se elas se sentirem importantes. Caso contrário, eles vão ser o que você quiser que elas sejam e nunca é o melhor que elas podem te oferecer. Ótimo. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, mano. Legal demais, cara. Sucesso. Voltem. Guto, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. Ótimo, valeu por abrir a agência para o Clube de Criação. Renato, obrigado. O clube agradece. Eu agradeço pessoalmente por ter aberto as portas e esse tempo na tua agenda. Sei que é muito corrido. Obrigado, Beto. Valeu mesmo, cara. É nóis. Sensacional. Valeu. E, bom, até a próxima.